Para discutir o projeto, o vereador Renato Cinco. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras, eu vou tomar o mínimo de tempo possível, mas o discurso da oposição foi direta ou indiretamente, né, classificado como terrorista, alarmista, irresponsável, injusto com a Câmara Municipal. Bom, senhor presidente, importante, e o vereador Raimon já salientou isso, a gente entender que o julgamento sobre se alguém está fazendo discurso terrorista aqui, ele é um julgamento da história, porque não é reclamar, apontar os erros, né, apontar os graves problemas que nós temos pela frente, que necessariamente é o discurso terrorista, né? O discurso da fala mansa, o discurso diminuindo, né, os riscos, os alertas que a nossa população precisa receber nesse momento, né, pode sim ter os resultados terroristas, né, de provocar um aumento significativo da morte das pessoas, né? O nosso discurso ele não é alarmista, ele faz um alarme, né? Ser alarmista é quando o alarme é desnecessário. Nosso discurso não é alarmista. Nosso discurso, ele, para simplificar, ele é baseado, né, em olhar para o que tem acontecido nos outros países e reconhecer, né, que a nossa saúde ela já está em crise, né? O coronavírus chega no país com uma saúde, né, pública em gravíssima crise, né? As condições sanitárias da nossa população são muito piores do que as condições sanitárias, né, dos Estados Unidos, da China ou da Itália, né? Então, a possibilidade de garantir o isolamento social necessário nesse momento, né, é difícil. Nós temos, né, um histórico da nossa sociedade, que é não olhar pelo pobre, que é não olhar pela maioria, que é produzir crescentemente, permanentemente, de forma crescente, a desigualdade social no país, um histórico de genocídios, né, inclusive genocídios biológicos praticados, né, pelo Estado, seja pelo Estado português ou pelo Estado brasileiro, desde o processo da colonização. E as ações, os discursos, né, do governo federal, especialmente do governo federal, mas também da Prefeitura do Rio de Janeiro, são ações insuficientes e discursos, esses sim, terroristas, né, porque desarmam a população do que ela precisa fazer nesse momento para se proteger, né, que é o isolamento social. Insuficientes porque, em nenhum momento, né, houve a decretação da paralisação de todas as atividades não essenciais. Dizer que o nosso discurso é responsável porque ele vai gerar fome, né, porque as pessoas precisam trabalhar agora para sobreviver agora, né, é não entender ou não querer entender o que é que a gente diz quando tem que parar o que é não essencial. Inclusive, parar de pagar, né, a dívida pública, parar de pagar o que não é essencial nesse momento, né? Parar o que não é essencial não significa querer parar, né, a produção de alimentos, a distribuição de alimentos no país, né? E é não querer parar a produção industrial relativa ao enfrentamento do coronavírus. Nós queremos, né, que pare o que não é essencial para o enfrentamento do coronavírus e o que é perigoso, né? A realização, o funcionamento de fábricas, né, gera a contaminação dos trabalhadores, que vão gerar contaminação para as suas famílias, né? Repartições públicas abertas desnecessariamente, né, levam a contaminação para os servidores, para as suas famílias, né? Cultos religiosos na Coreia do Sul, né, cultos religiosos foram responsáveis pela maior parte do problema que eles tiveram que enfrentar na Coreia do Sul, né? É essencial
trabalharmos para garantir o direito ao isolamento. E daqui vem, né, grande parte do meu alarme. Né? Por quê? O esforço que precisava estar sendo feito nesse momento, eu não vejo nem vislumbre dele, que é o quê? As pessoas identificadas como suspeitas ou contaminadas precisam, né, ter alternativa para se isolar se não puderem se isolar na sua própria casa. Né? Não existe isso, nada parecido com isso. Né? Esse é o meu principal alarme em relação à possibilidade, às atitudes que estão deixando de ser tomadas e que precisavam ser tomadas urgentemente. Né? Tratar. Né? Tratar é outra necessidade urgente. Todos os recursos, né, das indústrias, os recursos públicos, os recursos privados têm que ser voltados nesse momento para garantir uma expansão exponencial da nossa capacidade de tratamento, muito maior do que a que tem sido anunciada pelos governos até agora. Né? E também precisamos alimentar e cuidar de todos. Né? Precisamos garantir, e no nosso PLC, né, a gente estabelece que a prefeitura tem 5 dias para propor um plano de contingência para garantir a alimentação, né, para garantir o acesso a material de higiene, a luz elétrica, algo que é fundamental para todos sobreviverem. Né? Então, não existe essa contradição, né, entre dizer que as medidas que têm que ser tomadas, né, não existe essa... E gerar fome. Né? Fazer o que é certo não é gerar fome. Fazer o que é certo é, inclusive, impedir que as pessoas passem fome, né? Mesmo aquelas que não sejam alcançadas pela distribuição, né, de recursos em dinheiro. Né? Nem todo mundo vai conseguir ser alcançado. Nós não podemos estabelecer uma lógica, né, de que quem tiver acesso a alguma forma de renda vai conseguir se alimentar e os outros não. Todos têm que ser alimentados. Né? E também, por fim, né, eu estou tentando ser bem rápido, né, dizer, né, que a nossa crítica à Câmara Municipal está sendo injusta, né, também é algo que a história vai julgar, né, porque a nossa crítica é dura. A Câmara Municipal não está ajudando a corrigir o gravíssimo erro, né, do prefeito Crivella e do presidente Bolsonaro de não estabelecer regras para paralisar todas as atividades não essenciais na nossa sociedade. Né? Se eu acho que esse é o centro, que não tratar disso, né, vai produzir uma catástrofe muito pior que a da Itália, né, então eu acho que eu não estou sendo injusto quando eu digo que a Câmara está sendo cúmplice. Né? Nem todos os vereadores, evidentemente, nem todos os vereadores que estão contra a minha posição, inclusive, né, estão agindo de má fé. Né? Mas existe, sim, né, nesse discurso de amenizar as consequências do que vai acontecer, né, o interesse de colocar os lucros acima da vida das pessoas. Né? Nós não podemos permitir que, como acontece o tempo todo no Brasil, que durante essa pandemia, né, o lucro seja colocado acima da vida. Né? Ao contrário, né, essa pandemia ela só vai ser solucionada se a nossa ação colocar a vida acima do lucro, né? Entendendo, inclusive, que os estudos, né, do FED, do MIT, o estudo que foi publicado do FED e do MIT sobre a gripe espanhola, né, de 1918, demonstrou, né, que as cidades, né, os países que foram mais rigorosos, né, que mais se preocuparam em tomar as medidas sanitárias em detrimento da economia, foram as que se recuperaram melhor depois, porque puderam superar a pandemia, né, mais rapidamente. Obrigado, senhor presidente.